Boa noite, amigos que nos acompanham através das nossas redes sociais todas as quartas-feiras. Muito obrigado, você que nos acompanha, pela sua audiência. Fique sempre conosco. Convidamos a você a permanecer conosco nesses 15 minutos. São 15 minutos agradáveis perante o Senhor. Convido você que tem Bíblia para abrir sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículos 14 e 15, assim diz as Sagradas Escrituras. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém. Querido Pai, Tua palavra foi lida. Pedimos a Tua graça de Senhor nos abençoar nessa noite, em nos dar sabedoria para transmitir a Tua palavra durante esses 15 minutos de meditação. Abençoa a todos quantos estão ouvindo e aqueles que também no futuro hão de ouvir, que o Senhor possa ajudá-los a entender a Tua palavra e aplicar nas suas vidas, para que seja engrandecido o Teu nome e sejam vidas, Pai, recuperadas, vidas transformadas para a glória e honra do Senhor. Nós pedimos no santo nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém. Bem, nós estamos falando sobre princípios bíblicos para andar no caminho do Senhor. Você quer andar no caminho do Senhor? Você gosta de andar no caminho do Senhor? Então a Bíblia tem princípios, tem regras, tem normas para andar no caminho do Senhor. Nós já falamos sobre dois princípios bíblicos para se andar nos caminhos do Senhor, que são indispensáveis para andar no caminho do Senhor. Primeiro é a suficiência da Bíblia. A suficiência da Bíblia. Então a Bíblia, ela é completa, ela é suficientemente capaz de nos ajudar, de nos orientar a andar no caminho do Senhor. E segundo é o Espírito Santo. Sem Ele é impossível nós andarmos no caminho do Senhor, você não poderá andar, ninguém poderá andar no caminho do Senhor sem o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos guia, Ele que nos ensina, Ele conhece todas as coisas, porque Ele é onisciente. E terceiro princípio que nós vamos falar hoje, o último, a oração. A oração é muito importante, esse terceiro princípio para andarmos no caminho do Senhor. Você pode até se perguntar, mas por que oração? Por que a oração é importante para andar no princípio ou no caminho de Deus? Andar no caminho de Deus significa andar dentro da vontade de Deus. E como nós precisamos de Deus, nós precisamos da Bíblia, nós precisamos da orientação do Espírito Santo, então nós precisamos pedir, demonstrar dependência de Deus. É demonstrar que nós não podemos andar no caminho do Senhor sozinho. Não há ninguém que possa andar no caminho do Senhor. Não houve nenhuma pessoa na Bíblia que possa dizer assim, andei no caminho do Senhor sem a dependência de Deus, sem a orientação de Deus. Não houve. Nem no Velho Testamento não houve. No Novo Testamento também não houve nenhum homem de Deus, nenhuma mulher, nenhum crente que tenha dito assim, eu andei no caminho do Senhor sem depender dele. Não existe isso. A pessoa que fala isso está mentindo e pode ser que ela nunca tenha nascido de novo. Então a oração ela é importante para uma vida controlada pelo Espírito Santo. A oração ela é importante para uma vida controlada pelo Espírito Santo. Essa vida controlada pelo Espírito Santo é uma vida dirigida por Ele para andarmos no caminho do Senhor, conforme Ele quer. Lembrando que nós temos dois caminhos. Nos apresentados dois caminhos. A Bíblia apresenta dois caminhos. Agora, em qual deles você quer andar? Em qual desses caminhos? Dos dois você tem que escolher um. Existe o caminho do mundo, o caminho dos ímpios, que é dirigido por Satanás, que é o caminho do diabo,
que você pode fazer tudo o que você quiser, viver à sua maneira, ao seu modo, sem dar satisfação para ninguém. E existe o caminho de Deus que tem regras, que tem princípios. E o primeiro princípio para se andar no caminho do Senhor é você ser uma nova criatura. Então, há um princípio bíblico. E quando a Bíblia diz que esse caminho é o caminho estreito, é porque tem regras. Você não vive a sua maneira, a seu modo. Então, andar é sobre a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. Então, Deus ouve o chamado dos seus filhos e os salvará. Ele ouve, o salmista diz isso. Ele ouve o chamado dos seus filhos. Ele atende quando nós falamos. E João, ele diz isso. João, ele diz, e esta é a confiança que temos para com ele. Então, há uma confiança entre o crente e Deus. E esta confiança é que nos leva a orar. Porque nós temos uma certeza que Deus ouvirá o chamado dos seus filhos e Ele os salvará. É que nem uma criança, quando ela clama, ela pede ajuda do pai, ela chama pelo pai. E o pai, então, logo atende a criança, porque essa criança depende totalmente dele. Então, nós vivemos em um mundo que nós não podemos andar sozinhos, nós precisamos da ajuda de Deus, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente e onipresente. Então, Ele escuta o pedido e ajuda se nós o servirmos e o adorarmos com santo temor. Tem regras também, né? Veja bem, para Ele nos ouvir. Ele ajuda se nós o servirmos e o adorarmos com santo temor. Não é servir a Deus, adorar a Deus de qualquer maneira, de qualquer modo, é com santo temor, e temor a Deus é respeito para com Ele. De que maneira você quer servir a Deus? De que maneira você quer adorar a Deus? É com santo temor ou não? Porque o que nós estamos vendo hoje, que é totalmente diferente do que a Bíblia nos apresenta para se servir a Deus, para adorarmos a Deus. É de qualquer maneira, é a modo do freguês, é a maneira como o cidadão quiser. Não é como a Bíblia quer. Então, ele dá esse princípio da oração para que nós possamos chegar a Ele e pedir a direção dEle para andarmos em seu caminho. E o caminho de Deus é perfeito. O nosso não é. Mas quando nós pedimos a Deus para Ele nos ajudar, através do seu bondoso Espírito, que é gracioso e misericordioso, então nós estamos dizendo que queremos andar em perfeição diante de Deus, ou seja, com uma vida correta que agrada a Deus. E isto é indispensável para andarmos no caminho do Senhor. Em Mateus 7, 7 a 8, ele nos incentiva a orar, a pedir a Deus para andarmos em santo temor a Deus. E pedir a Deus orientação para andarmos segundo a sua vontade. E Mateus, ele nos mostra. O Mateus, ele vai fazer ali uma comparação entre um ímpio, ele pega ali um homem, um juiz, que não teme a Deus, e mostra uma mulher que tinha uma causa, e por aquela mulher pedir várias vezes a ele para atender o seu pedido, verificar a sua causa, e para que ela não importunasse mais, ele foi e atendeu. Então, se aquele homem era tão perverso, tão ímpio, e atendeu a mulher, agora você imagina o nosso Deus, que é santo, puro e misericordioso, cheio de amor. Então, Ele concederá ajuda, e essa ajuda não será em vão. O nosso pedido não será em vão, porque virá ajuda da parte de Deus. E Ele incentiva o crente a orar. Nós temos que orar. O caminho, para se andar no caminho de Deus, você tem que orar. Orar é conversar com Deus, é pedir ajuda dEle, é contar a Ele o que você sente. Antes, diz o apóstolo Paulo que nós éramos ímpios, mas agora nós somos irmãos.
Agora nós somos irmãos. Antes nós éramos trevas, mas agora somos luz. Antes de sermos crentes, antes de andarmos no caminho da luz, nós éramos trevas porque andávamos no caminho das trevas. Mas agora nós somos luz porque andamos no caminho da luz e a luz é Jesus. Então, quando andamos na vontade de Deus ou no caminho do Senhor, então o conhecimento sobre a verdade do Senhor fica mais claro. Quando passamos a andar dentro da vontade de Deus, no caminho do Senhor, a verdade sobre o Senhor vai ficar mais claro, fica mais nítido, fica como a luz do sol a meio-dia. Então isso é muito importante para nós. Então, aqui, a reluzente luz da palavra de Deus revela todos os segredos do pecado. Por isso que é importante orarmos e andarmos dentro da vontade do Senhor. Então nós podemos andar no caminho do Senhor, agradando-o. Então veja bem que a palavra de Deus, ela mostra todo o segredo do pecado, para que você e eu possamos andar dentro da vontade dele. Isto nos diz que conhecer e compreender a vontade de Deus por meio de sua palavra é adquirir conhecimento espiritual. Então nós temos conhecimento espiritual. E esse conhecimento espiritual, ele nos traz o seguinte, que o crente deve andar cheio do Espírito Santo. O crente deve andar cheio do Espírito Santo. O crente deve andar em santidade de vida. Cheio do Espírito Santo, andar em santidade de vida, andar em submissão a Deus. Aqui é no caminho do Senhor. Isso vai ficar claro quando você entende a palavra de Deus. Andar em submissão à vontade de Deus e andar com uma vida de gratidão a Deus. É ter uma vida de gratidão a Deus, ser grato a Deus por tudo. O caminho do Senhor exige isso. Então deve haver dedicação à oração, de acordo com a vontade de Deus. Então você deve se dedicar à oração. E essa oração é uma conversa com Deus, em pedidos, em tudo. Lembrando que todos os pedidos são de acordo com a vontade de Deus. Isto nos leva a entender o seguinte, que tudo deve ser levado à presença do Senhor em oração incessante. Lucas 18:1, ele nos mostra isso. Então, nunca devemos esmorecer diante das aflições e dificuldades da vida. Não podemos nos esmorecer, não podemos desanimar diante das dificuldades da vida. E Jesus, ele disse que nós, diante dessas dificuldades, nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu tudo, está lá em João 16:33. Ele manda ter bom ânimo. Então Deus é justo, amoroso e misericordioso. Então ele atende prontamente, segundo a sua vontade, aquilo que pedimos, que João está dizendo. E isto nos dá essa certeza de que ele vai nos atender e que ele é justo. Então nós temos o encorajamento de Deus para irmos ao trono de sua graça. Por quê? Porque João diz assim, olha, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então há uma confiança do crente em Deus. Então nós temos esse encorajamento de pedir conscientemente de que Deus responde conforme o desejo dele e não conforme o nosso desejo. Então há aqui um incentivo para nós estarmos na presença do Senhor. Então andar no caminho do Senhor é ter a certeza que estamos agradando a Deus e, segundo a sua vontade, ele atende a nossa oração. Então andar no caminho do Senhor é ter a certeza absoluta de que nós estamos agradando a Deus, porque isso é que a Bíblia diz. Jesus andou, ele foi o exemplo nosso, andou no caminho do Senhor fazendo a vontade do Pai, agradou ao Pai. Satanás tentou tirar Jesus do caminho do Pai, mas não conseguiu. Ele obedeceu ao Pai. Assim nós devemos ter essa certeza de estarmos na presença do Senhor, diante do trono dele, da graça, para podermos andar em seu caminho. Amém. Vamos orar. Pai, te agradecemos por esse momento de meditação na tua palavra. Ajuda-nos a aplicar em nossas vidas, que possamos ter uma vida de santidade, de pureza, para que o mundo veja Cristo em nós e nós em Cristo. E assim possamos andar em teus caminhos,
para que outras pessoas aprendam e venham andar conosco. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.